Ô, Frossá, tudo bem? Chega mais. Tudo bom? Tudo bem, Edmara? Boa tarde pra você. Tudo jóia. Boa tarde pra você, pro Lélio, pro Seabra, pro Vini, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Tempo Esportes. Tô bem, tô meio gripado como metade de Belo Horizonte e desanimado com essa janela do Atlético também. Tô achando que vem uma janela desanimadora por aí. Mas tirando isso, tudo certo. Tirando que tá ruim, tá bom, viu, Edmara? É, mais ou menos isso. Me diz uma coisa. A gente tá perguntando aqui de urgência. Zagueiro, volante, meia... Eu acho que passa por aí. Acho que volante, assim, tô com o Lélio. Acho que volante, especialmente um primeiro volante, um camisa 5 pra ser titular. Quando eu falo em camisa 5, falo na função, né? Não necessariamente no número da camisa. É a principal necessidade do Atlético. Assim, poucas vezes na vida eu vi um time implorar tanto por um jogador dessa posição quanto o Atlético. E nem é só pela questão da marcação, não, tá? Eu acho que o Atlético tem bons operários ali, tem volantes razoáveis. O Patrick é uma grata surpresa, o Alan Franco não é um mau jogador, o Fausto Vera oscila partidas boas e ruins, mas a saída de bola do Atlético é um problema crônico, assim. A gente vê esse time com uma dificuldade de transição ofensiva impressionante. O time do Atlético não tem meio campo, assim, é dificuldade muito grande para sair da sua defesa ao campo de ataque. Não à toa a gente vê direto aí o Lianco começando a construir, em vez de dar o passe pro volante, né, inventando moda de ir até o ataque. É claro que tem também a característica do jogador, mas tem muito do fato do Atlético ter um meio campo fraco, a verdade é essa. O Scarpa, em vários momentos, tem que abaixar quase que como volante para construir lá na linha dos zagueiros, porque não tem um jogador que faça essa bola chegar com qualidade a ele. Então, pela questão defensiva, mas também pela questão ofensiva, acho que um bom volante titular é a prioridade máxima do Atlético. Depois sim, um zagueiro, de preferência um zagueiro canhoto, para brigar por essa posição ali que hoje é do Alonso, sem concorrência. Acho que o Alonso faz uma temporada bem irregular, oscila jogos bons e jogos ruins, né? E o meio-campista para o lugar do Gustavo Scarpa, quando o Scarpa não puder jogar, ou caso o Cuca queira deslocar um pouco mais o Scarpa, também seria interessante, apesar de achar que o Dudu pode fazer essa função também. Tô curioso para ver como que o Dudu vai encaixar nesse time. Mas, para mim, assim, prioridade máxima, prioridade 01, um volante sem dúvida nenhuma, viu, Dimar? É isso. Ô Vini, nessas apurações, né, por aí afora, que a gente tem feito e tudo mais, eu, assim, na minha concepção, do que eu tenho conversado, eu acho que está mais próximo do volante. Acho que o volante, esse primeiro volante aí, é o jogador que o Atlético vai fechar primeiro. Esse é o cara que eles estão buscando, né? Me pergunte quem eu não sei, acho que o William Arão tem uma possibilidade sim. Mas aí tem uma questão de salário mesmo, né? Do que mesmo ele ficando livre, é uma questão de como é que vai compor essa folha. O Atlético tem uma das folhas mais caras do futebol brasileiro, né? Comprovadamente do investimento que é feito no futebol, que a gente viu no próprio balanço, né? Além, obviamente, de ter que acertar o que está faltando por aí. Então o volante seria esse cara primeiro por aí. Lógico, gente, que a janela não vai ficar aberta pro resto da vida, né? Então, precisa, né, pontuar por aí. Mas o cara que eles estão buscando fechar primeiro é o volante. É a prioridade, né, Edmara? Casa também com o que eu tenho, assim, buscado de informações dentro do Atlético. Não é segredo para ninguém e o Atlético admite internamente que é uma carência, sim, do elenco. E hoje não tem esse camisa 5, né, como o Frossar falou. Tem, assim, jogadores que fazem a função, mas não é um cara da posição mesmo, que o Cuca também gostaria de ter. Então, sim, esse jogador vai chegar. A minha dúvida, e o que eu não consegui, assim, de fato, desenvolver na apuração, é sobre o nível desse jogador. Se vai ser o camisa 5 nota 3 que o Lélio Gustavo falou, ou se vai ser um camisa 5 para chegar e assumir a titularidade de forma inquestionável, da forma como o Cuca também gostaria. Porque, Lélio, assim, a nossa discussão, né? Você tem que bater e tal. Claro que o Cuca quer um cara de pegada, lógico, que falta ao meio de campo. Mas ele também quer um cara que saiba jogar. Principalmente para facilitar essa saída de bola do Atlético. A bola passa pouco pelo meio de campo, né? O Cuca até falou na última coletiva que não adianta os jogadores da frente saberem jogar, que não pode ficar responsável, a criação não pode ser responsável, ser responsabilidade só desses homens de frente. Ela tem que começar lá de trás. Por mais que o Alonso e o Lianco tenham qualidade no passe, mas a bola tem que passar melhor no meio de campo. É por isso que tá todo mundo sobrecarregado lá no ataque. Justamente por isso. O Hulk, distante do gol, isolado, não tem ninguém para dialogar com ele. Mas esse jogador, para chegar a assumir essa condição de saída de jogo, e aí, na minha opinião, entra a culpa do técnico Cuca.
Porque ele poderia ter feito um outro jogador desempenhar essa função. O Alan Franco, ele sabe jogar bola. Esse menino Patrick que entrou agora também sabe. O Gabriel, menino, que vai voltar, né? Tá na hora dele voltar. Sim. Pode fazer isso. Mas aí é culpa dele. A partir do momento que ele abre mão do Otávio e ele mesmo fala, não, ele recebeu essa proposta, pô, ali, cara, ele tinha que ter cobrado com veemência a chegada de outro jogador. E ele viu, o Batalha queria sair. Ele viu o Batalha saindo, ele já estava aqui, ele já era o técnico. Antes do embarque para os Estados Unidos. Mas o Otávio também, assim, eu acho que não tem como colocar na conta do Cuca. O Otávio também recebeu uma proposta bem melhor e ele quis sair. Agora a questão é o seguinte, beleza, vai sair, mas vocês vão trazer outro? Eu quero outro. No caso do Batalha. Eu acho que no caso do Otávio, não colocar na conta do Cuca, eu concordo. Mas aí vem a diretoria. Pô, mas você recebeu uma proposta legal, o cara tá encaixado no elenco aqui, o cara é um jogador de confiança. Pô, vamos dar um reajuste pro cara, então. Vamos sentar com o cara e vamos renegociar algo. Otávio? Otávio. Mas eu sinceramente não acho que o Otávio ocupa essa prateleira também não, gente. Eu acho que o Cuca espero um nível melhor. Eu acho que o Cuca falou, olha, não vou contar, deixa aí, tá tudo certo. E com o Milito, ele não foi um dos jogadores mais importantes no momento, até se contundir contra apenas, né? o Penharol, mas era. Aí, a partir da lesão dele, o Atlético acabou. Teve mas eu não isso consigo também. Entender assim, você já tem um cara aqui que já tá no elenco, já tá entrosado, já tá aqui, você vai buscar outro com a mesma característica? Mas é um cara superior. Será? Será que o Atlético tem condição hoje de buscar um cara muito superior ao Otávio? Essa realmente é a dúvida, mas eu acho que assim, o Otávio até evoluiu no Atlético, mas eu ainda espero um cara que com a bola nos pés entregue mais. Então vamos lá, vamos pontuar duas coisas. O Otávio, quando o Cuca chegou, já estava praticamente fora. Sim. Né? No caso do Daverson, aí eu acho que sim. Mas no caso do Daverson, o Cuca chegou a pedir o aumento salarial para ele. Tanto que o Cuca deu a entrevista no final do jogo, falou, você vai lembrar, quando ele falou assim, o Daverson, ele tem que ir porque ele vai ganhar mais, porque ele tá em final de carreira, porque ele tem a família. Tem 4 pessoas pra ele até brincou com isso. E nós temos que resolver a situação dele. Se vamos ficar, é preciso que a gente faça uma proposta financeira para ele. Não foi, Frossá? Sem dúvida, o Cuca falou isso e, assim, o que mais me incomoda nisso tudo, eu tô com o Vini, assim, não acho que a saída do Otávio exatamente foi o grande problema que desmoronou o Atlético, não. Mas você não pode perder um jogador que, se não é titular, é o seu primeiro reserva numa posição, que era o caso do Otávio e era o caso do Daverson, e não repor, né? Isso é você assinar um atestado ali de que você tá enfraquecendo o seu elenco, que foi o que aconteceu, né? E aí você faz um primeiro semestre inteiro com um elenco claramente insuficiente e pior do que o do ano passado, na minha opinião, especialmente depois da saída de Otávio e de Daverson. E vai empurrando, né, com a barriga até o meio do ano, vamos chegar na janela lá e vamos ver o que vai dar. Não é o melhor dos cenários. Por quê? Porque um terço do Campeonato Brasileiro já foi. O Atlético é o 10º colocado no Brasileiro e pode chegar na parada do Mundial até abaixo dessa posição. Tem um jogo dificílimo agora contra o Ceará, fora de casa, né, no próximo domingo, no dia 1º de junho. Então, assim, você praticamente inviabiliza a temporada como um todo, especialmente na competição de pontos corridos. O Atlético classificou na Copa do Brasil, ok, fez o dever de casa contra o Maringá. O Maringá, com todo respeito, é um time da Série C do Brasileiro. O Atlético não fez mais do que a sua obrigação. O Atlético enfrenta o Cienciano nesta quinta-feira na Arena e tem a obrigação de ganhar. É um adversário muito inferior, que só levou dificuldades lá em Cusco por causa da altitude. Então o Atlético vai classificar na Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas isso é obrigação do clube. E o brasileiro foi muito abaixo, pelo menos nesse primeiro semestre, do que a gente esperava. Eu me lembro ainda, Dimara, da primeira coletiva da temporada do Atlético lá na Cidade do Galo. Eu me lembro de fazer uma pergunta para o Vitor Baggi sobre, né, ele estava ali na condição de porta-voz, né, da alta cúpula do Atlético, né, eu ainda acho que quem de fato manda no Atlético deveria falar mais, mas enfim, era ele que estava ali, é para ele que a gente podia perguntar. Vitor, o Atlético vai conseguir, com a grana que arrecadou aí das saídas de Paulinho, de Zarate, de Batalha, montar um time tão forte quanto o de 2024? E ele me disse, não, nossa ideia é montar um time melhor, é melhorar o nível desse elenco. Se era a ideia, não aconteceu. E não aconteceu mesmo, assim. O elenco do Atlético não é, pelo menos na minha opinião, melhor do que era o de 2024. E para você corrigir essa rota, você precisa, como disse o Vini, trazer um jogador de uma prateleira acima do Otávio. Eu concordo com ele. Trazer um cara, olha, esse cara chegou, ele é o volante titular. O Lianco, por exemplo, chegou na janela do meio do ano passado, e o Lianco era
sem dúvida nenhuma, num nível acima dos jogadores que estavam atuando ali na zaga do Atlético. O Batalha era um zagueiro meio improvisado, mas virou o zagueiro titular. Mas o Lianco tem um nível acima, tanto que entrou no time como lateral e no ano seguinte tomou a posição de zagueiro e é um ótimo zagueiro, apesar de ter as suas falhas. Será que o Atlético, nessa janela do meio do ano, vai trazer esse nível de jogador? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, porque o recado que o Atlético passa para o mercado nesses últimos meses e semanas é um recado de um time que está vendo uma situação muito delicada e que vai tentar contratar oportunidades. Vou achar esse cara aqui que tá em fim de contrato, esse cara aqui tentar por empréstimo. Não vai ser uma janela agressiva como foi a do ano passado, porque ano passado claramente era um time que estava indo muito bem nas Copas e que com alguns acréscimos teria chance de chegar às finais. Foi exatamente o que aconteceu. Chegou Vera, Lianco, Daverson e o time bateu na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Perdeu as duas, do futebol, mas chegou nas finais, porque viram no meio do ano que apesar de a planilha não indicar que tinha folga para contratar, o time precisava muito. Dessa vez, o time continua precisando muito, a planilha indica que precisa vender e não contratar, e o time não é um time que passa tanta confiança assim de que vai chegar longe nessa temporada. O meu medo é os caras olharem para esse cenário e falarem: esse ano infelizmente vai ser um ano de resultado razoável, então vamos deixar do jeito que tá, contratar um ou dois, né, razoáveis jogadores para ajudar um pouquinho o elenco, mas para não potencializar o elenco como, na minha opinião, deveria acontecer. Ô, Lélio, vou até pegar uma frase sua aqui no programa. Há poucos dias, você falou assim que quando o Cuca estava meio que cobrando, né, situações de contratações e tudo mais, você falou: vamos voltar no tempo, então. Onde é que a gente foi? Lá no Cudê, que saiu do vestiário porque ninguém... Eu vou te ser muito sincero, a minha questão em relação ao que o Cuca está falando neste momento vem de muito atrás. Quando você tem exemplos, e você já passou por isso, que foram prometidas determinadas coisas e não foram cumpridas, e parece que agora, porque eu vou ser muito sincero, o Cuca não teria vindo para cá se não tivesse sido prometido um cara pro lugar do Otávio, um cara pro lugar do Daverson, um cara pro lugar do Batalha. Vai me desculpar, ele não teria vindo. Ele teria ficado quieto onde ele estava, que estava lá tranquilo com a família e tudo mais. Estou errada? Não, e eu digo mais. Em 2023, o Atlético, né, através do Cudê, que foi o responsável pela reavaliação do elenco, ele dispensou o Ademir, o Sacha e o Pavon. Sim. Cadê os pontos do Atlético? Tô falando em 2023. Foi só perder. Em 2025. Só o Edenilson que você pode questionar e tudo mais. O Atlético trouxe alguém melhor do que ele? Então as respostas estão aí. Sim. É só a gente observar. Você acha que vai mesmo contratar um cara melhor do que o Otávio, que o Atlético foi lá e buscou na França? Não vai. Não vai. Pra mim não vai. Por isso que eu falo. É se contentar com nota 3 ou 4 aí. 3 também é exagero. Vai. Nota 5 e tá bom demais. Leco, agora, foi... só pra complementar. Agora o seguinte, assim como o Cudê não foi trouxa, o Cuca não vai ser. E se não entregarem pra ele os jogadores, ele vai embora. Exatamente. Ele vai embora agora. Depois do dia 12, ele vai embora. Ele foi embora depois que... Foi campeão de tudo? Não quiseram reformular o elenco pra ele em 2022. Exatamente. Imagina agora que eles não vão contratar. Exatamente. Então, já começa a procurar um técnico aí, ó. E tomara que não seja argentino. Qual foi a palavra? Não vai ser, não. Qual foi a palavra que eu mais usei em relação ao elenco do Atlético ano passado? Desidratação. O Atlético desidratou o seu elenco ao longo da temporada. Pode até tomar uma água. Toma água aí, pra vocês não ficar desidratados. E aí, pegando esse finalzinho do que o Frossá falou ali, com esse recado que o Atlético tá mandando toda hora pro mercado aí, sinceramente, vocês acham que o Atlético vai no mercado pra buscar um cara... Tipo, nós estamos falando do Otávio, um cara melhor do que o Otávio nesse momento? Não vai, não. Você acha que o Atlético vai ter condição, não estou dizendo nem financeira, porque alguém abre o cofre lá e vambora, e seja o que Deus quiser, aumenta a dívida, tudo certo. Mas moral, assim, de ir num cara... Top. Um bacanão aí que vai chegar pra jogar. Mas assim, eu espero que seja melhor que o Otávio, sinceramente. Mas melhor do que o Otávio. Mas assim, eu compartilho da dúvida de vocês. Eu também não tenho essa convicção de que o Atlético hoje ele vai trazer um cara de altíssimo nível. Vocês acham o Otávio ruim? Eu espero que sim. Eu não acho. Eu não acho ruim não, Seabra. Mas acho eu, que ele assim, tava bem. eu espero um nível melhor.
Eu espero que seja um cara que com a bola ele entregue mais que o Otávio. Porque o Otávio, ele é um bom marcador. Ele até evoluiu um pouco o futebol dele, mas, assim, vamos colocar uma comparação aqui. O Alan, de 21, que era um cara que tinha uma qualidade no passe muito boa. O próprio Rafael Carioca também tinha uma qualidade na saída de bola. Não tô falando pra hoje, não, tá? Acho o Rafael Carioca tá... Eu acho que o Otávio não é... Claro que nós estamos falando aqui do Toninho Serias, né? Tô falando do Otávio, um bom jogador, um cara que fazia o que tinha que fazer e tal. Eu, nesse momento, até o que o Frossá falou também, o Vini falou, sinceramente, pensar pra mim que o Atlético vai conseguir chegar no mercado hoje e trazer um cara muito superior ao Otávio, pra mim é Papai Noel. E aí quando você fala no caminho a percorrer, eu fiquei pensando, é uma São Silvestre ou uma maratona? Uma maratona. Uma maratona, claro. E acho... Entendeu? Lamentável. E o recado que ele passa é exatamente esse, como o Frossá falou, para o mercado e para todo mundo. Estamos devendo, não temos, aparentemente, dinheiro para investir no mercado, mas temos, vamos lá, donos, porque são donos que têm dinheiro a qualquer momento. Sim, eles podem abrir o cofre e, sei lá, né, colocar dinheiro por aí, mas o recado do mercado é diferente. O recado que passa para as outras equipes é que está devendo para Coritiba, que está devendo para devendo, basicamente, todo mundo tá. Agora, essa do Cuiabá, por exemplo, foi um negócio meio bizarro. Assim, aonde já foi parar, né? E pode... E ele já foi revendido. O cara nem aqui não tá mais. E o Cuiabá fez certo, porque não foi no Atlético, foi no dono do Atlético. E se abrir esse precedente, aí que o mercado vai virar um negócio... Exatamente. Mas o dever por dever, eu continuo achando que é ridículo. É horrível a gente ver. Não, deve pro Coritiba, deve sei lá pra quem, pro Corinthians, pro não sei o que. Mas eles nos devem. E aí, isso é regra? Eu devo, você deve, tá tudo certo? Tá errado. Está errado. E pronto. Frossá, mais alguma coisa, querido? Preciso me despedir de você. Vamos lá, sempre um prazer participar aqui do OTS de Mar. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é muito aquela questão de a gente sentir o feeling, né? A gente trabalha com futebol há muito tempo, a gente sabe quando o time tá chegando numa janela forte pra contratar. Por mais que não tenha anunciado ninguém ainda, você percebe, esse time conversando com intermediários, agentes do mundo da bola, você fala, esse time vai chegar forte, vai buscar jogador grande. Foi assim com o Atlético, por exemplo, lá atrás em 2020, naquela reformulação pré-campeonato brasileiro. Foi assim com o Cruzeiro recentemente, nessa formação de time, já com o Pedro Lourenço. Esse Atlético não passa esse recado, é o que tudo indica. Infelizmente fará uma janela bem pobre, bem meia boca, que não vai solucionar os problemas do time. O Atlético, ao que tudo indica, terá um segundo semestre bem razoável, de razoável para ruim, como foi o primeiro semestre. Com o título mineiro, é bem verdade, mas de lá para cá, com o futebol que não convenceu. Tomara que a gente queime a língua, né, Dimara? Beijo para vocês, até a próxima. Valeu, Frossá, valeu. Tomara, não é o desejo de ninguém, mas a gente está dizendo que neste momento, dia 27 de maio, é esse recado que está sendo passado. Pode mudar? Pode mudar. Mas neste momento é esse o recado. Se não é isso, a gente convida mais uma vez Rafa Meni, Rubens Menin, Paulo Brax, para que estejam, os nossos microfones estão aqui abertos, para que venham falar para a gente que não é esse o momento que a gente está vivendo no Atlético. Não é este o momento que a gente está passando aqui, que o torcedor que está aqui, mandando todas as mensagens preocupados, que isso não é verdade. Né? Porque também falta essa palavra deles, talvez de confiança aí para uma torcida que está, né? Esse desalinhamento de expectativas aqui, por exemplo, da minha com a do Seabra, do Lélio, é causado porque não vem uma palavra, uma expectativa, um alinhamento do próprio clube. Sim. Que em alguns momentos falam que o Atlético vai ser potência e vai brigar na cabeça, né, dos principais títulos. Em outro momento fala que não, a gente tem que vender jogador, não tem dinheiro. Então, assim, em que discurso acreditar, nem onde se apegar? Verdade. E é isso. É por e olha que você tá lá todo dia em cima, procurando, querendo informação. Você ainda acha que você tá mais animado do que eu ainda. Sabendo mais, você tá mais animado. Então tomara que seu ânimo se transforme em realidade. Mesmo, mas assim, eu não tô esperando Modric, aqui, não tô esperando claro isso não, tá? Porque claro assim, não é assim também não. Eu mas que chegue alguém, né? Alguém que chegue e assuma a titularidade, resolva o problema.